Fazia tempo que eu não participava de um evento, de um encontro, assim, né? Com tanta gente, com tantos conhecidos, com tantos amigos, né? E faz muito bem pra gente, né? Encontrar os amigos, trocar experiências, né? E estou muito feliz hoje por estar aqui, né, na Talmax, que eu considero minha casa também, né? Agradecer a Talmax pelo convite, né? Vorley, Diogo e Johnny. Oi, carinha, tudo bom? O meu nenenzinho está aqui também assistindo o papai, né? Muito feliz por estar aqui, tá? A gente tem 1 hora e já comeu aqui 12 minutos já da nossa aula, e a gente tem 1 hora e 20 minutos mais ou menos para fazer. E a minha proposta era fazer uma peça mesmo, aplicada. A proposta é essa, né? Eu vou fazer. Vou ter que diminuir as queimas ali, vamos ter que ir pelo atalho, mas vai dar certo. Pessoal, eu fiquei ainda lisonjeado por ser o último, né? Diz eles que era para segurar o pessoal até o fim. Eu falei, olha, cara, não sei se a estratégia deu muito certo, né? Aí o Johnny estava me falando, a gente estava em dúvida aí se deixava o JQuest pro final ou você. E a gente optou por você. Eu falei, pô, tô com moral então na Talmax, né? Mas, brincadeiras à parte, muito feliz, tá? Por estar aqui. Eu vou iniciar, pessoal, como a gente já está com tempo limite, eu vou iniciar direto com a aplicação. E vai para o forno, e aí eu vou passar uma apresentação para vocês de um passo a passo. A gente vai debater alguns detalhes, né, sobre zircônia, sobre prótese com gengiva, sobre estratégias de queima para zircônia, né, com a ideia de preservar a estrutura de zircônia, tá? Então, vou começar direto na bancada, beleza? E aí, qualquer coisa, se vocês quiserem participar, não sei se está aberto o microfone para a plateia ou não, mas dá para ir perguntando e a gente vai trocando figurinha aí durante a apresentação. Então, vamos lá. Pessoal, hoje em dia, eu estou usando a cerâmica da Creation para fazer a parte gengival, tá? Então, eu vou mostrar para vocês uma sequência, né? Aplicação simples. Geralmente eu faço tudo junto aqui, a parte de maquiagem e aplicação de gengiva. E aí, se necessário, eu dou uma queima de correção de gengiva. Então a gente faz geralmente 2 queimas para fazer um protocolo quando ele é maquiado, tá? Quando os dentes são maquiados e a gengiva é estratificada. Para quem já segue meu trabalho nas redes sociais, eu falo muito sobre você enxergar o trabalho de dentro para fora, né? Não, por mais que a gente vai fazer um maquiado ali na parte dental, a gente sempre tem que entender que o dente, ele possui... Tá, beleza, dá uma olhada aí. O dente, ele possui uma estrutura interna, né? Ele possui dentina, ele possui opalescente, e para que isso seja possível a reprodução, eu preciso entender... Tá legal aí? Tá legal? Para que isso seja possível, eu chegar num resultado bacana, né? E chegar o mais próximo do natural possível, eu preciso entender dessas estruturas naturais, tá? Então, olha só, eu já fiz a minha maquiagem, né? Baseado aqui em um halo azulado, uma estrutura interna de dentina, e eu quero mostrar para vocês como que eu faço a formação dessa gengiva, tá? Primeiro, eu sempre vou reproduzir o periósteo, tá? O que é o periósteo, pessoal? É uma membrana de tecido conectivo que reveste o osso alveolar. É aquela membrana de tecido conectivo que é mais avermelhado. Então, assim, isso é uma regra geral para todos, né? Para todos os casos que eu vou fazer, independente da cor final, tá? De cada trabalho, tá? Então, a gente vai fazer primeiro uma base, tá? De G1, né? Que é uma cerâmica mais cromatizada, mais avermelhada, tá? Ó, observe que eu não vou circular, tá? Ó, eu não vou circular a base dos dentes, tá? A gente vai só criar um volume nas ameias, nas profundidades, ó, tá?
Pode criar uma camadinha mais generosa, porque ela vai contrair. Se você criar uma camada muito fina, vai acabar contraindo muito, tá? E você vai ter que queimar mais uma vez. Então a gente já pode fazer uma camadinha um pouquinho mais espessa aqui, tá? Com o G1. Lembrando que o G1 vai ser a base, aquela cerâmica mais escura, tá? Outro detalhe importante, não sei se vocês perceberam aqui na estrutura, eu já deixei volumes diferentes, né, nas raízes, para que eu crie uma superfície com protuberâncias diferentes, né, que não sejam uma superfície reta. Eu vejo muito técnico fazendo uma superfície totalmente reta, né, totalmente plana, tá? E isso acaba dificultando depois na hora de você, a hora que a luz penetra, ela não reflete em ângulos diferentes, né? Sempre em mesmo ângulo, tá? Então, por isso que a gente faz a superfície, no caso do osso alveolar aqui, ele com as protuberâncias, né, radiculares, e também, tá? E também com a protuberância da tábua óssea, tá? Ó, fiz com a primeira cerâmica, que é a G1, tá? E eu vou recobrir com G2. Que é uma cerâmica mais clara, mais rosa, tá? Você consegue guardanapo pra mim? O quê? Guardanapo. Vai recobrir agora, ó. Detalhe importante, depois na hora que eu for apresentar a parte teórica ali para vocês, ó, é a gente entender que ponta de papila, ó, ela é no máximo 30% da altura da coroa clínica, tá? Então não vou passar disso. Como que eu faço esse contorno de papila, ó? Eu faço primeiro, coloco um volume em todas as papilas primeiro, ó, espalho ela, tá? Dando um formato de triângulo, ó. Ah, tá volumoso, né? Mas a gente já vai modelar isso aqui melhor, tá? Muito obrigado, querido. Vou deixar aqui pra tirar um pouquinho do meu aqui também, tá quente aqui. Ó, e depois que você faz os dois triângulos, ó, a gente só vem fechando esse contorno gengival, tá? Bem simples, né? Lembrando, né, os volumes, a volumetria da tábua óssea também é importante a gente entregar um contorno adequado, né, um contorno labial adequado. Então, acima dos incisivos centrais, nessa região nasolabial, é importante a gente acrescentar um volume maior, e na bossa canina também um volume maior, tá? Aqui, ó, como a gente já fez a parte de aplicação, posso pegar um guardanapinho aqui, ó, mais sequinho, e dar uma leve comprimida aqui na cerâmica, tá? E aí sim eu vou modelar essa cerâmica.
Ó, o detalhe aqui em cima do lateral, sempre uma depressão aqui, né? Para que o lábio ele contorne realmente e faça realmente esse contorno, né? O lábio contorne faça essa curvatura, tá? Alisa um pouquinho essa gengiva, pode pegar um pincel seco mesmo, tá? Antes da gente fazer a textura, né? A textura de gengiva pontilhada. Agora a gente vai fazer uma infiltração com a mesma gengiva que a gente aplicou aquela fundação que a gente fez para o periósteo, tá? A gente vai fazer com o G1 mesmo, uma leve infiltração nas pontas de papila, tá? A ponta de papila, ela é a região do tecido que tem maior espessura. Então a gente tem que, como antigamente na metalocerâmica ou em um trabalho que a gente recobria totalmente de cerâmica, a gente podia deixar isso aqui vazado e passar de um lado para o outro. E hoje, com as monolíticas, a gente não tem mais como fazer dessa maneira. A gente precisa cuidar um pouquinho mais dessa região para que ela não fique opaca, né? Por isso que eu preciso reduzir um pouquinho mais essa região, né? Geralmente eu reduzo aqui em torno de 1 milímetro, tá? Para criar essa profundidade, né? E ter uma papila com uma coloração mais natural, tá? A papila ela sempre vai ter uma coloração um pouco mais cromatizada pelo fato dela ter uma espessura uma espessura maior, tá? Aqui é o espaço biológico, né, que fica entre um dente e o outro. Então é importante a gente criar essa ilusão, né, de profundidade. E a ilusão de profundidade a gente vai criar com as cores mais escuras, né? É igual no dente também. Você vai criar uma ilusão de profundidade, você usa o cinza, você usa o azulado para criar essa área imitando um sombreamento, né?
gente já pode começar a fazer uma ranhura gengival, tá? A ranhura gengival é a divisão entre a gengiva livre e a gengiva inserida, tá? É importante sutilmente fazê-la, né? Não precisa marcar tanto, mas é importante fazê-la. E aí com a mesma cerâmica, com G1, eu vou fazer aqui também uma infiltração nessa região de fundo de vestíbulo ou aqui na junção mucogengival. E aí eu vou preparar a base para eu fazer o freio também, ó. E aí o freio, tá? O freio a gente vai fazer com a gengiva mais clara também, ó. Você faz um formato mais triangular, aqui um delta, né? Importante ter no freio também, como ele é uma inserção muscular e ele não é estático, né? Ele trabalha, ele se movimenta. A gente criar uma ilusão aqui de movimento, tá? Eu gosto de fazer um leve estrangulamento nele aqui nessa parte central dele, tá? Você vai fazer com o pincel, ó. Você pode entrar com a ponta do pincel assim, tá? Tirar um pouquinho da umidade. E aí a gente pode trabalhar com uma esponjinha ou com um pincel bem macio, né? Para fazer essas texturas da gengiva inserida, tá? Eu gosto de fazer ou com a esponjinha, né? Que vocês já sabem. Mas com um pincelzinho assim, ó, seco também, ele fica legal também, tá? Detalhe importante, né? A gengiva, essa parte, né, onde vai ser a junção mucogengival, onde a gente vai sair da reabilitação para a gengiva natural, é importante sempre terminar em zero aqui, tá? Então é legal você pegar um pincelzinho e trabalhar isso aqui já no pincel. Você não tem que ficar passando broca depois, né? A broca sempre dá um acabamento mais artificial do que o pincel, tá? Eu uso bem pouca broca, né? Quase não uso broca, na verdade. Ó, esse acabamento também em 45 graus aqui, ó, na saída do dente para a gengiva livre, é importante a gente já deixar ele pré-acabado, se não colocar broca, porque depois você estraga, né? Com broca isso aqui. Você passa um pincelzinho de leve e já faz esse pré-acabamento, deixa em 45 graus, tá? A gente tem que sempre entender que no dente não vai ter degrau, né? Nem do dente para a gengiva, nem da gengiva artificial para a gengiva natural, não pode ter degrau, tá? Degrau é para parar alimento, para parar alguma coisa, né?
Degrau numa escada é para você se apoiar e subir, então é para você parar ali, né? Então numa rampa você não consegue parar, você desce deslizando direto. É a mesma coisa em relação ao meio oral, né? Você não vai deixar nada com degrau, porque senão vai parar alimento, tá? Então nem na transição da gengiva livre, nem na transição de freio aqui, a gente sempre tem que arredondar isso aqui, ó, tá? Porque senão depois o paciente vai se queixar que está parando alimento, tá? Está impactando alimento ali. Aqui a gente pode criar algumas estrias, tá? Umas estrias verticais. E aí limpar o que ficou de excesso também, né? A gente ainda pode criar alguns detalhezinhos aqui com a cerâmica ainda úmida. Mais alto. Desculpa. O microfoninho foi fugindo aqui, peraí. Melhorou? Melhorou? Acho que vai ter que aumentar um pouquinho, talvez. Pode. Cadê o Dr. André, que vai vir buscar aqui o trabalho para pegar, né? Para colocar queimar. Tá. Beleza. Você não quer vir ali por trás? Acho que é. Pessoal, agora eu vou colocar no forno, tá? Eles vão levar a queimar e a gente vai fazer aí uma aula teórica. Depois eu mostro para vocês como ficou, tá? Mas isso aqui, geralmente, essa estratificação é que eu faço no dia a dia, tá? No laboratório. Ela vai corresponder, para quem se baseia na escala Thomas Gomes, ela vai chegar bem próximo de uma número 14, tá? Então, é uma das que mais a gente replica lá no laboratório, tá? Cadê o meu amigo? Olha, cara, quase caiu já, hein? Ela assim, ó. Cuidado que ela é capaz de cair. Não tem problema. Então vamos lá. A apresentação tá lá no... Você pode trocar lá e colocar a apresentação, por favor? Beleza. Se quiser baixar essa luz aqui em cima também. Vamos lá.
Então, pessoal, olha só, hoje a gente tem uma gama de zircônia dentro do laboratório que não é mais como era no início, lá no início, quando a gente começou a trabalhar, que existia somente um tipo de zircônia no laboratório, né? Era a zircônia HT, né? Aquela zircônia branca, onde a gente tinha uma zircônia e usava para tudo no laboratório. Hoje a zircônia, ela praticamente como se fosse uma cerâmica, né? Onde a gente tem uma gama de cerâmicas, tem Max, tem Creation, tem Ice, tem um monte de marcas, tá? E um monte de zircônias diferentes, tá? Como, por exemplo, a zircônia HT, a zircônia HT ela tem 1.500 megapascal de resistência. Uma zircônia ST, ela tem 1.350 megapascal de resistência. Uma zircônia 3D, a gente já tem um gradual de resistência, né, nesse tipo de zircônia, onde inicia com 1.200, de 1.100 a 1.200 megapascal de resistência e termina com 827 na região, né, da incisal ali do bloco, né, da parte de cima do bloco. Tá? Então, eu trabalho com zircônia desde a época que a gente trabalhava com a zircônia da Vita, né, a zircônia do sistema em Ceram, onde a gente fabricava o copo e depois infiltrava ela com vidro para a gente poder ter aquela estrutura de zircônia. Então a zircônia evoluiu muito, né? Ela iniciou na odontologia na década de 1960 e com isso ela iniciou, curiosamente, né? Ela iniciou com alternativa nos implantes, né? Para fazer implantes em zircônia. E aí não deu muito certo pela questão da friabilidade da zircônia. E aí ela foi sendo testada em outras áreas, tá? Então nesse avanço, né, tecnológico aí, foram se superando algumas limitações, né? Até hoje existe algumas limitações, né, para cada tipo de trabalho. Então eu não posso usar a mesma zircônia para todos os tipos de trabalho. Se eu for fazer isso, eu vou ter consequências, eu vou ter fraturas, eu vou ter alguns dissabores dentro do laboratório, tá? Então na década de 90, a indústria já começou a ter avanços, né, significativos com o desenvolvimento da zircônia estabilizada pelo óxido de ítrio. Então eu vi que o palestrante anterior ele falou sobre isso, ele falou sobre óxido de ítrio, né, sobre a zircônia estabilizada pelo óxido de ítrio, onde ela dá uma estabilidade maior na zircônia, porém ela baixa bastante a resistência, né, ela vai baixando gradualmente a resistência da zircônia. Então, o óxido de ítrio ele é para estabilizar e também para criar uma maior translucidez na zircônia. Então, é interessante, né, a gente tem uma regrinha bem simples. Quanto maior a translucidez na zircônia, maior vai ser a resistência. Tá? Quanto maior a resistência, menor vai ser a translucidez na zircônia. Então, aí a gente vai, nessa situação, a gente vai elaborar e a gente vai diagnosticar para que cada tipo de zircônia vai ser indicado. Eu vejo muito hoje, né, muitos colegas falando, não, aqui no laboratório eu faço todas com 3D e todas com barra de titânio. Tá? Então, generaliza. Mas muitas vezes você não precisa utilizar a barra de titânio se você utilizar uma zircônia, se você tiver altura suficiente, utilizar uma zircônia, por exemplo, que tenha lá 1.350 megapascal de resistência. Então, você pode, essa zircônia de 1.350 megapascal de resistência vai sim ter uma opacidade maior, mas você pode superar essa opacidade aplicando um pouco de cerâmica na vestibular. Ninguém mais hoje em dia está querendo aplicar cerâmica, né? Todo mundo está querendo mais maquiar. Mas, pessoal, uma coisa que eu vou deixar aqui, deixar uma pulga atrás da orelha de vocês, né? Essa evolução do digital, essa evolução dos materiais, essa evolução dos CAD, né, dos CAD/CAMs, ela equiparou muito os laboratórios, equiparou muito a mão de obra. Tá? Então, hoje, o dentista ele recebe um trabalho muito bom, tanto do laboratório A, quanto do B, quanto do C. E para você se diferenciar no mercado hoje, você precisa ter um diferencial, algo a mais a apresentar. Muitos vão falar, não, mas o meu está cheio de trabalho e para mim está bom assim, vou fazer só maquiado. Mas alguns vão querer, por exemplo, poxa, por exemplo, lá no laboratório a gente faz muito, nos protocolos, a gente faz muito uma maquiagem interna e estratifica uma laminazinha de 0,5 de opalescente para poder criar uma maior profundidade e ter uma interação maior com a luz, né? Principalmente na bateria dos dentes anteriores.
Geralmente, a gente tem num protocolo, a gente vai lá e faz os 6 anteriores, estratificadinho, né? Hoje a gente já está fazendo só a mesial do canino, já não está nem mais fazendo o canino, né? Então, pessoal, eu vejo assim, o que vai separar o teu trabalho, o que vai diferenciar o teu trabalho, vai ser aquele mínimo de cerâmica que você vai colocar. Hoje eu vejo que os trabalhos maquiados evoluíram muito, tem muita coisa boa hoje, né, sendo entregue maquiada, mas eu vejo que ainda para superar, né, uma simples lâmina de cerâmica ali, de 0,5 milímetros na vestibular, ainda o maquiado não consegue superar, tá? Então, atualmente a zircônia ele já é um material consolidado, ele já é um material hoje que dominou o mercado, né? E o primeiro desafio da zircônia é entender e indicar corretamente os blocos disponíveis no mercado. Porque hoje existem muitas marcas, né, e pouca informação. Tá? Eu gosto muito de usar os blocos da Upsera, os blocos aqui da Talmax, né, tanto o Functional quanto o Static. Eu gosto de usar os dois porque ele vem com informação muito completa na bula. Quem aqui lê as bulas dos blocos de zircônia aí, pessoal? Alguém lê? Ó? Tem 1, 2, tem poucos aí, né? Eu vejo assim, a gente tem lá um canal de alunos, né? A gente tem um canal, e aí eu recebo muita pergunta, pessoal, assim, que eu respondo pela educação, né? Eu sempre respondo, mas às vezes dá vontade de falar assim, viu, abre o bloco, pega aquele papelzinho que está lá dentro e dá uma lidinha nele, tem tudo ali explicado, a resistência, a translucidez, a temperatura, o ciclo de temperatura, o ciclo de sinterização, e eu vejo que é melhor perguntar a um terceiro, às vezes, do que você ir lá e olhar a informação. Nem sempre eu vou estar disponível para responder na hora que ele precisa, e você vai colocar na queima errada e você vai achar que a zircônia não presta ou que ela não funciona. Tá? Lá no laboratório, a gente tem um ditadinho, né? A gente brinca bastante lá aqui. Tem um ditado que diz, até um bobo passa por sábio quando fica calado, né? E lá a gente fala assim que o bobo passa por sábio quando consulta o ChatGPT ou o Google, né? Então, muitas perguntas eu não sei responder, mas eu vou lá e pesquiso e respondo, e eles acham que eu sou um gênio, né? E é engraçado isso, sabe? Porque é a questão de você ter a iniciativa de pesquisar, ter a iniciativa de estudar. São coisas simples, mas que mudam o dia a dia dentro do laboratório, tá? Então, desafio 1, entender e indicar corretamente os blocos disponíveis no mercado. Vou mostrar um caso para vocês, que é um caso que eu fiz para um dentista bem exigente, um dentista fora do Brasil, e a hora que ele foi instalar na boca, a hora que ele deu o primeiro torquezinho, quebrou no meio a estrutura. Tá? E aí, onde eu comecei a pensar, mas por que está quebrando? Já tinha acontecido isso 2 ou 3 vezes no laboratório, onde por muito tempo não tinha problema de fratura de zircônia. E foi bem quando saiu os blocos 3D, os blocos com curva de funcionalidade, né? E aí eu comecei a pensar, poxa, por que antes eu não tinha nada de fratura? Não tinha, era zero percentual de fratura dentro do laboratório. E agora começou a fraturar. Então a gente foi analisar os fatos, né? Um caso onde eu tinha baixa dimensão vertical. Aqui eu coloquei o que hoje a gente encontra no mercado, tá? Com o nome comercial mais utilizado, Multilayer 4D, Multilayer 3D, HT e o ST. Né? Vocês percebam que existe variação de temperatura para sinterizar. Eu também estava acompanhando, né, o palestrante anterior. Ele falou que ele estava mostrando que diferenças de temperatura na sinterização da zircônia podem, sim, ter diferentes resultados de coloração e translucidez. Isso já é uma coisa que a gente constatou lá no laboratório, né? Que quando eu aumento a temperatura, é diferente da cerâmica, né? Quando você aumenta a temperatura, a zircônia fica mais opaca. É diferente da cerâmica, quando você aumenta a temperatura, ela fica mais translúcida. Na zircônia é o contrário, quando você aumenta a temperatura, ela fica mais opaca, mais branca, porque o óxido de zircônio, ela vem para a superfície, tá? Então, é importante, quando você está tendo uma sinterização que ela está saindo muito opaca, muito branca, é importante que você baixe a temperatura. Tá? Com certeza está passando do limite de temperatura. Tá? Já alguns amigos e colegas aí, a gente já conseguiu ajudar, né, com essa observação. Então, é muito importante a gente olhar a observação da bula lá da zircônia
e não ir pela programação do forno que vem de fábrica. O forno ele não vai fazer um para cada tipo de zircônia. Assim como o fabricante da cerâmica, ele não vai lá e colocar a queima, ele está lá, a temperatura média ali que a gente vai queimar essa cerâmica da Creation, 820 graus. Mas a temperatura média, ele não pegou um protocolo de zircônia e colocou queimar. Ele colocou uma coroinha, talvez, uma faceta ou algo assim. Ele não fez uma varredura de todos os tipos de trabalho. Isso cabe a nós, né? Infelizmente, né? Não seria o correto, mas cabe a nós. A gente regular o forno, entender que mais temperatura, menos temperatura, eu vou chegar nesse resultado ou naquele resultado para esse tipo de trabalho ou para aquele tipo de trabalho. Nós precisamos, pessoal, pensar um pouco mais, que a gente vai parar de ser refém de equipamento, refém de cerâmica, refém de zircônia, enfim. A gente precisa ter essa base mais aprofundada para que você consiga diferenciar os seus resultados, tá? E aí, outro detalhe importante, né? Onde a gente também, às vezes, não se antena, né? Ou não fica atento à importância, né, da resistência mecânica. E também, né, a importância do tanto que a força mastigatória ela influencia para a escolha do material. Gente, mas como que a gente vai saber sobre força mastigatória se a gente não tem nem informação, às vezes, de cor, né? Não é verdade? É complicado, né? Mas é interessante a gente saber essas informações. Por exemplo, durante a mastigação, que eu pensava, né, que durante a mastigação é onde a gente exercia maior força mastigatória. E, do contrário, é onde a gente exerce menor força mastigatória, né? Em torno de 245 newtons força que a gente exerce durante a mastigação. Então, beleza, nossos materiais eles vão resistir a isso, né? Zircônia a menos resistente, 600 e poucos megapascal. A zircônia que tem a base, né, com maior resistência e a parte de cima do bloco menor resistência, a parte de menor resistência 827 megapascal. Então, tranquilo para mastigação. Deglutição, ela é maior a força inserida, né, do que a mastigação. A deglutição, ela não tem nada entre os dentes, né? A mastigação a gente tem um alimento tal que amortece, né, essa força que é inserida, né, nos materiais, né? Seja na zircônia ou seja no de silicato, enfim. E na deglutição a gente exerce 425 megapascal, ou newtons força, né? Transformando isso em resistência, seria 425 megapascal de resistência que a gente precisaria de um material para poder absorver essa força, né, essa força mastigatória. E no bruxismo, pessoas que têm disfunção, né, uma DTM, uma disfunção temporomandibular, elas chegam a exercer até 1.176 newtons força, né, de pressão durante o bruxismo, durante o apertamento ou, enfim, numa disfunção. E aí você já começa a acender o teu alerta. A zircônia já tem uma curva já tem uma curva de resistência, ela não está só em 1.200 megapascal, né? Eu já saio da base 1.200, vou para 800 megapascal de resistência. Então, importante, né? Vou colocar algumas situações importantes. Importante no posicionamento da tua reabilitação no bloco, ela não fique lá em cima do bloco, fique mais para baixo, para você ter uma maior linha, né, de resistência do que você colocar lá em cima. Às vezes você procura só a translucidez, mas você deixou a tua peça na área mais frágil. Então, importante isso, tá? Outro detalhe importante, se você já sabe que o paciente tem bruxismo, você já sabe que o paciente ele tem disfunção, não usa o bloco com variação, tá? Ou você já pensa que você vai ter que utilizar um bloco de maior resistência, aplicar uma cerâmica vestibular para poder compensar a opacidade desse bloco, tá? Ou até mesmo fazer uma barra de titânio fresada e fazer a cimentação da zircônia, que eu vejo hoje a gente tem feito mais, né, para poder evitar a estratificação, né? A gente vai mais para esse lado, tá? E eu vou voltar agora naquele caso lá, tá? Então esse aqui é o caso. Esse caso foi, eu fiz ele maquiado, então foi a primeira vez que foi para a boca, tá? Quebrou no meio. Quebrou bem no meio na hora do aparafusamento. Por quê? Falta de altura também, de dimensão vertical, né? Eu já não tenho uma altura satisfatória.
Quando eu vou fazer uma peça só de zircônia, eu coloquei como regra no laboratório não fazer com menos de 15 milímetros. Se eu tenho menos de 15 milímetros de altura a reabilitação, eu não faço ela só de zircônia, tá? Para evitar esse tipo de problema. Porque isso é um desgaste. Imagina esse paciente é lá da Bélgica, cliente lá da Bélgica, foi o caso para lá, tal, bonito, o caso ficou legal, mas na hora de instalar, quebrou, né? Então, foi tudo por água abaixo, por conta de não saber, até então, indicar um bloco correto para aquele tipo de tratamento, tá? O que a gente fez? Doutor, né, a gente sempre faz isso, né? Vamos checar tudo, passividade, mas eu sabia que a passividade estava 100%, eu não tinha dúvida, né? Mas ele também quis, não, vamos checar tudo, vamos fazer tudo de novo. Fez moldagem, fizemos index, uniu de novo os index, tá? Um detalhe que eu sempre faço no laboratório, vem a moldagem, né? Quando é moldagem, enfim, se for escaneamento também, sempre peço o index, né? Faz a união dos transfers, me manda o index físico, escaneio o index físico em boca para a gente ter uma referência para poder ter um gabarito de cimentação, tá? E não ter nenhum tipo de problema depois de passividade. Então fez a moldagem, né? Indexou e tal. Conferimos tudo, estava tudo certo. Vamos lá, vamos desenhar de novo e vamos medir, né? Você vê ali, ó, a largura dessa peça, né? A largura, né? A distância vestíbulo palatina, vestíbulo lingual, 7,5. Você vê que não é uma distância tão grande, né? Não é tão ruim, mas não é tão grande. Mas não é não é isso que vai determinar a resistência na peça. A resistência vem da altura, tá? Então a gente tinha uma altura. A altura também não era muito, tinha 10, 11 milímetros de altura esse caso. Então estava bem numa margem bem pequena ali de erro, né? A gente fresei de novo esse caso, fresei numa estrutura de HT, tá, com 1.500 megapascal de resistência, e fiz a estratificação vestibular dessa peça, tá? Fizemos ela da estratificação vestibular. Reduzimos a peça e estratificamos vestibular. Nunca mais voltou, né? Então isso comprova que eu tinha indicado realmente o material errado. Não era a zircônia, era o bloco errado, né? E aí, às vezes, você condena, na mente do teu cliente, você condenou aquele tipo de material, né? E aí, então ele vai falar assim, não, eu quero todos com barra de titânio fresado. Só que um caso desse não tem como colocar uma barra de titânio fresado e cimentar. Ele não tem altura suficiente. Ela vai quebrar do mesmo jeito, tá? Se eu colocar uma barra de titânio e cimentar em cima, a zircônia vai ficar tão fininha que ela vai quebrar também, né? Então, não adianta, né? A alternativa seria essa ou uma metalocerâmica, tá? Então, metalocerâmica eu corro léguas dela, né? Então, desafio número 2, tá? Imitar o natural, né? Com a zircônia se tornou bem mais fácil a gente imitar o natural, porque ela já nos dá, né? Ela já nos dá várias propriedades que a gente encontra, né, no dente natural, tá? Principalmente a questão da cor, né? Cor de dentina, onde a gente consegue já partir simplesmente para o esmalte, né? Para alguns efeitos de esmalte. Então, ficou muito mais fácil imitar o natural, né? E poder ter uma produtividade maior, né? A primeira ideia sempre é o planejamento. A gente fazer o planejamento. Antes de fazer o planejamento, eu sempre peço o índex. Se não veio na primeira consulta, ou se veio na moldagem, eu secciono o índex, mando novamente para o dentista, tá? Para fazer a união novamente em boca. Mas por que, gente, você faz isso? Não é porque eu duvide da capacidade do dentista de fazer esse índex, mas é porque a resina, a Pater Resin, ela ainda sofre uma contração durante 48 horas. Então, quando é feito um grande volume para fazer o primeiro índex, ela vai contrair bastante. E aí, pode que tenha essa interferência para você fazer a finalização desse trabalho. E aí a gente manda ele seccionado, e o dentista manda novamente, une novamente, que daí vai ser uma pequena união, não vai ter um volume muito grande de resina. Então faz a união novamente, e aí sim, a gente faz o gabarito e faz a conferência de passividade. Hoje, no laboratório, a gente faz de duas maneiras o planejamento, ou impresso, ou ele encerado, tá? É uma briga lá no laboratório, porque os clientes querem tudo encerado assim hoje, tá? A gente acostumou isso já há muitos anos, fazendo encerado. Para a gente implantar o planejamento ele impresso, é mais
complicada, mas a equipe lá já está bem treinada, faz de uma maneira rápida, né? Esses dentes, a gente faz o quê? A gente tem que falar baixinho para vocês, tá? Porque não dá para a indústria não pode escutar. A gente faz um molde dos dentes de estoque para prótese total e vaza cera e aí faz a montagem. Tá, mas por que você faz em cera? Não é mais fácil já fazer direto e tal? Faço em cera porque é muito mais fácil para o dentista fazer qualquer tipo de ajuste no consultório, sem eu precisar desmontar essa peça novamente. Então, se precisar cortar a dente, é fácil. Se precisar levantar a gengiva, tirar um pouquinho de gengiva, é fácil. Se precisar fazer uma cirurgia ali, né, cortar toda a base, readequar ele, é fácil. Tá? Então, em uma sessão, a gente resolve a questão do planejamento. E o detalhe mais importante é que você surpreende o paciente. Tá? Quando você faz um enceramento assim, o paciente está esperando aquele planejamento que ele fez a vida inteira, que é em dentes de estoque, aquele dente, principalmente quando é um planejamento só, né, em dentes de baixa qualidade, só para fazer a prova. E a gente faz em cera, o custo ele é menor, a gente cobra por isso, só que a gente consegue personalizar muito melhor isso, né, e chegar num resultado muito mais próximo do que vai ser a cerâmica. A partir disso, escanear o enceramento novamente. Às vezes, né, o meu filho gosta muito de fazer isso. Tá? Ele pega o enceramento, escaneia e faz a biblioteca pelo enceramento. E aí faz uma biblioteca a partir do meu enceramento. Mas eu falo para ele, cara, isso aí tem que ter um tempo, né? Não é todo dia que dá para fazer isso. Mas eu acho muito legal essa ideia, porque fica personalizado, né? Fica do jeito que a gente encerou. Porque a maioria que a gente faz, na maioria das vezes, a gente pega a biblioteca pronta e vai posicionando, usa como modelo de referência, modelo de situ, né? E usa como modelo de referência e vai posicionando dentro do escaneamento do enceramento e faz a estrutura. Tá? Então, hoje, quando a gente vai fazer uma peça que é maquiada, é daquele jeito que a gente faz a redução hoje. Tá? A gente reduz entre, né, as raízes, cria um pouco mais de profundidade ali naquela região de papila, tá? Como eu falei anteriormente para vocês. E aí a gente faz a fresagem. Tá? Hoje em dia, eu faço bem pouco hoje aquela maquiagem pré-sinterização. Não sei se vocês fazem bastante isso. Eu faço em que situação? Tá? Vou dar uma ideia para vocês. Tá? Às vezes é difícil você ter um estoque de blocos dentro do laboratório de uma variedade de cores muito grande. Né? A1, A2, A3, enfim, uma variedade muito grande de coloração de estoque. Então, às vezes, eu peço uma cor mais clara, e aí, com os líquidos de maquiagem, pré-sinterização, eu vou e escureço um pouco, se eu preciso chegar num A2, enfim. Né? Então, para quê? Para não ter aquele volume de cor. Porque, às vezes, o que você precisa não tem no estoque, não é verdade? Não é assim? Você precisa do A1, 30 milímetros, você só tem o BL4. E aí? Aí você vai lá e pigmenta. Né? Porque, senão, não venha comprar bloco da Talmax aí. Né? Aí não dá certo. Então, um outro caso também, né? Esse aqui a gente fez reduzido, tá? Esse é pigmentado, tá? Ressalva aqui, né? Quando você faz em blocos, por exemplo, HT, que tem uma resistência maior e uma opacidade maior, aí é interessante você fazer uma pigmentação pré-sinterização, senão você vai ter uma cor muito opaca, tá? Então a gente faz aí sim a gente faz essa coloração e antes de sinterizar, e reduz a vestibular para aplicar uma camada de cerâmica vestibular e ter aí um pouco mais de estética, tá? Nesse tipo de trabalho. Detalhe importante também, pessoal, para preservação da estrutura de zircônia. Tá? Isso é bem importante. Se vocês puderem fotografar e levar para quem faz essa parte de aplicação de cerâmica em cima de zircônia. A zircônia, diferente de você só analisar pela cerâmica, pela receita de queima da cerâmica, a zircônia influencia muito nisso. Tá? Por quê? Porque a zircônia ela não é um bom condutor térmico, ela segura muito calor. Tá? Ela demora muito a aquecer e demora muito a resfriar. Então, com isso, tá? Se você faz uma metodologia de queima, por exemplo, a 60 graus por minuto, em qualquer tipo de trabalho, você vai começar a ter microfissuras ou até mesmo fraturas diretas saindo do forno, porque você aqueceu muito rápido e ela não conseguiu absorver esse calor, né? Praticamente um choque térmico nessa estrutura. Tá? Então, aqui eu fiz uma tabelinha para vocês,
Para copings unitários, eu uso 55 graus, né, de aquecimento, de 3 a 5 minutos de resfriamento. Para pontes de 1 a 2 gramas por elemento, tá? Quando a gente já tem pontes, né, fixas, aí você faz a divisão por elemento. Você faz a pesagem dela, e aí de 1 a 2 gramas por elemento, 45 graus, resfriamento de 5 a 8 minutos. Pontes de 2 a 3 gramas por elemento, 35 graus, de 8 a 10 minutos. E aí pontes com um volume muito grande, em torno de 25 graus aí de elevação de temperatura. Tá? Isso que é importante, por quê? Porque não é a cerâmica que vai determinar, é a zircônia, a espessura da zircônia, o quanto você vai elevar essa temperatura e quanto você vai ter de velocidade de resfriamento. Tá? Bem importante observar o tipo de forno que você usa quando você trabalha com zircônia. Tem alguns fornos que a base é muito baixa, então a primeira abertura já entra muito ar frio e já prejudica isso, né? Às vezes você já tem microfissuras ali naquela situação de abertura. Tá? Por mais que eles estejam programados lá de 3 a 5 minutos, é melhor que você use um forno que seja de elevador. Tá? Não enxerga. 35, beleza. Com essa letrinha aí, sem óculos, não vou conseguir. Mas beleza. Então, pessoal, olha só. Outro detalhe importante da queima, isso agora para preservar cerâmica, tá? Eu sei que a maioria é ceramista, né? Então, ou trabalha também com a parte cerâmica. E cadista também tem bastante hoje aqui, né? Mas olha só, para você preservar a tua cerâmica, quando você vai na temperatura máxima da tua cerâmica, por exemplo, 820 graus, é a temperatura máxima dessa cerâmica. E você tem um material de subestrutura que segura calor e demora muito para resfriar, ele vai acabar passando essa temperatura, ou mantendo muito tempo essa temperatura. Então é importante a gente baixar um pouquinho essa temperatura para poder equilibrar isso. Porque senão você vai, por exemplo, eu tenho 1 minuto de manutenção e queima 820 graus. Esse 1 minuto ele vai passar de 1 minuto porque a zircônia não vai resfriar em 1 minuto, ela vai demorar muito mais tempo para resfriar e vai começar a arredondar essa cerâmica. Isso vai acabar prejudicando o teu resultado final. O resultado lá da tua estratificação vai sair arredondada, até mesmo os efeitos, às vezes eles começam a se misturar, né? Então é importante isso, tá? É importante abrir os olhos para esse detalhe aí. Maquiagem e aplicação. Passar rapidinho para... tem 35 minutos ainda, dá tempo. Maquiagem e estratificação. Eu uso uma maquiagem bem simples, tá? E depois eu faço um recobrimento com esmalte, tá? Maquiagem simplesinha, né? Onde eu divido sempre o dente em zona de cromatização, zona de luminosidade e zona de translucidez. Tá? Dividindo o dente nessas 3 zonas, você não vai errar mais aonde você vai colocar a sua maquiagem. Tá? Por exemplo, a parte onde você quer simular a absorção de luz, que é proximais e passagem ali de dentina, né, naquela área entre mamelos. Eu vou passar muito pouco do terço incisal do dente. Eu nunca vou até o terço médio. Eu vou passar muito pouco. Então, a zona de translucidez, ela vai comportar eu geralmente uso de 2 a 3 cores ali para fazer a maquiagem. Zona de luminosidade, eu deixo na cor original que está o trabalho. E zona de cromatização, eu cromatizo de leve, né? Geralmente a gente trabalha sempre com uma cor a menos, né? Então na cerâmica que eu estou utilizando, eu uso o Deep Blue, né, nas proximais, que é um azul. Zona de luminosidade 0, né? Não uso nada. E aí, alternando com o Deep Blue, eu uso o Lemon misturado com White. Tá? No meu kit lá é o HL3 e o HL1. Mas aí, vocês têm que transformar isso para o gabarito de vocês, lá da cerâmica de vocês, mas é um Lemon e um White, 1 para 1. E zona de cromatização. Eu gosto muito de usar esse mandarine que tem no kit ali, que eu utilizo da Creation. Que ele é mais ele puxa por um laranjinha, mas muito, muito natural, muito legal. E também utilizo ali na transição entre mamelo e terço de luminosidade, zona de luminosidade. Perdão. Para fazer o halo, né, o halo incisal, o halo opaco, um HL White, pode ser um White normal.
E aí o contramamelo também um artezinho ali onde a gente usou, naquela região de absorção de luz entre mamelos, tá? Ah, obrigado. Muito obrigado. Obrigado, querida. Conceito, né? Como nasceu a ideia, né? De como eu trabalho hoje, né? A ideia de trabalhar da forma que eu vejo o dente. E eu tento sempre, pessoal, ver o dente da forma mais simples possível, né? E tentar replicar isso da forma mais simples possível para que o maior número de pessoas possa replicar também, tá? Então, isso é um conceito para ensinar, eu tenho como didática, mas é um conceito que eu tenho dentro do laboratório para eu poder treinar a minha equipe, tá? Por quê? Dentro do laboratório, quem tem laboratório aqui hoje, que é dono de laboratório, você sabe que o trabalho ele vem pelo nome de quem está lá fazendo o comando do laboratório, né? Então, por exemplo, o nome do meu laboratório é Instituto Giniton Rodrigues, né? Os clientes eles vão buscando o que eles veem na internet, que é o meu trabalho, vão buscando o trabalho do Giniton, né? Então, como que eu vou atender todos os clientes que mandam o trabalho para mim sozinho? Não tem como, né? Eu preciso de uma equipe. E para eu treinar essa equipe, eu preciso desenvolver um método, né? Eu preciso ter um método, uma metodologia, né? A gente chama de POP, né? Quem já fez curso de gestão aqui fala muito sobre isso, né? Sobre o processo de operação padrão. Então, a gente desenvolveu um POP de maquiados, a gente desenvolveu um POP de estratificados, a gente desenvolveu um POP de resina. Por quê? É uma metodologia que eu preciso que a pessoa que vai me ajudar ali, ela replique igual a maneira que eu vejo, a maneira que eu penso e a maneira que eu executo. Só que se eu não tiver isso bem determinado dentro do laboratório, ninguém vai fazer. Todo mundo vai fazer, pode ser até melhor do que o que eu faço, mas não é o que o meu cliente está procurando ou o que ele já tem costume de receber. Não é verdade? Então é bem importante isso, você ter, né, são coisas simples, né? Mas você ter isso dentro do teu laboratório bem definido. E o conceito é reproduzir estruturas naturais, né? Compreender detalhadamente como elas se comportam, né? Como são as estruturas ósseas, gengivais, dentais, e replicar elas com precisão. Eu vejo assim, às vezes as pessoas falam, pô, cara, mas você fazendo ali parece tão fácil. Não é que parece tão fácil, é porque eu entendi o como fazer. Né? É esse que é o detalhe. Quando você entende o como fazer, né? O caminho de como fazer, o caminho de como chegar, é muito mais simples de você chegar. Quando você não tem um mapinha, quando você não tem o caminho, você fica perdido. Né? Se eu sair daqui, eu não sei chegar no hotel que eu estou. Então é a mesma coisa. Se você não sabe o caminho para você chegar lá, você vai se perder. Você vai fazer muitas vezes errado. E muitas vezes você vai ter os resultados que você não buscava. Tá? Então é importante você entender isso. Né? Vamos falar um pouquinho sobre a parte gengival. Né? Gengiva livre, gengiva inserida e junção mucogengival. São essas três principais texturas e formas que a nossa mucosa gengival apresenta. Tá? A gengiva livre, a gengiva que contorna a cervical dos dentes. Né? O nome dela já diz, ela está livre, ela não está colada, ela não está inserida a nenhum osso, a nenhum tipo de estrutura, está livre. É essa parte da gengiva, pessoal, que o dentista consegue afastar para a gente poder ver o término. Por quê? Porque ela é maleável, tá? Porque ela tem colágeno nela, ela é rica em colágeno. Então, o nosso cliente ele consegue fazer o afastamento, colocar o fio, né, retrator e modelar essa gengiva. Muitas vezes, eles conseguem fazer uma modelação dessa gengiva com pônticos, enfim, ela é uma gengiva modelável. Então, se ela é uma gengiva modelável, eu não tenho como criar o perfil com gengiva, criar o perfil cervical, de contorno cervical com a gengiva. É a coroa que cria esse perfil. Eu só vou contornar esse perfil que a coroa criou com a gengiva. Quando você faz isso de forma contrária, fica artificial. Tá? Então não é assim, vou transformar um dente que está arredondado em quadrado só com o contorno gengival. Vai ficar horrível, né? Não vai dar certo. Tá? Gengiva inserida. A gengiva inserida ela tem um aspecto bem liso, tá? Um pouquinho mais fosco do que o restante do tecido. A gengiva inserida a gengiva inserida, ela já apresenta uma característica diferente, que é essa gengiva pontilhada, né? Que já é uma característica bem notória, né?
dessa faixa de gengiva queratinizada, onde a gente vê essas microporosidades, tá? Também é uma situação onde a gente, muitas vezes a gente quer reproduzir no nosso trabalho, aí você vê uma foto dessa ampliada, né? Sei lá quantas mil vezes está ampliada. Você vê essa foto ampliada, e aí os seus olhos brilham com aquele monte, né, de texturinha e tal, e você quer fazer no teu trabalho para você ver a olho nu aqui, né? Tá? No teu olho. E aí chega na boca lá, vira uma retenção, né, de bactérias, de alimentos, e o cliente teu vai falar, eu não quero mais que você faça dessa maneira. Por mais que fique legal, não é funcional se você não fizer da maneira correta. Então a gente precisa fazer da maneira certa. Tá? E aí eu tenho a junção mucogengival, que já é a transição, tá? A transição da junção mucogengival para a mucosa alveolar. Geralmente a reabilitação gengival ela vai até a junção mucogengival. Vocês podem observar que a partir da junção mucogengival eu já tenho uma deflexão, tá? Contrária, né? Aonde eu tenho o fundo de vestíbulo. Então, geralmente, você não reproduz, muito raro, já fiz alguns casos que eu reproduzi o fundo de vestíbulo, mas geralmente a gente vai até a junção mucogengival. Tá? Aquela primeira etapa que eu fiz lá, que eu apliquei aquela camada mais avermelhada, era imitando o periósteo, que é essa membrana de tecido conectivo, né, que reveste toda essa parte do osso alveolar. Interessante lembrar que, para todos os casos, eu uso a mesma cor para fazer o periósteo. Tá? E aí sim, eu só alterno as cores que vêm sobre o periósteo. Tá? Osso alveolar, a gente precisa entender. Eu não preciso pigmentar minha zircônia de rosa. Ela já está numa cor sensacional para você fazer uma prótese com gengiva. Né? Ela já vai ter uma reflexão, que vai imitar a reflexão que o tecido tem com o osso alveolar. Tá? O tecido, ele passa luz, e o osso, ele reflete luz. Então, é interessante isso. A gente não pode já, na primeira, por exemplo, às vezes eu vejo que muitas vezes nem reduz, né, a parte gengival e fica uma camada já mais rosa ali e você já vem aplicando. E aí eu vejo que o pessoal tem dificuldade de chegar numa coloração, uma coloração mais natural. Tá? Então tem que tomar cuidado com isso. A questão do suporte labial e do contorno labial, onde eu estava fazendo ali também, eu mostrei para vocês, né, um volume maior ali na região nasolabial, o volume maior na região de bossa canina. Se vocês passarem, né, o dedo indicador aqui, acima do incisivo lateral, vocês vão ver bem saliente essa depressão, né, que a gente tem. É isso que faz gerar o contorno gengival. Né? É isso que o pessoal hoje busca lá com a aplicação do Botox, né, com a harmonização orofacial, enfim. Só que, se você, como técnico, tiver essas informações, você consegue já entregar muito além de um trabalho só que visava só recuperar a parte do sorriso. Né? A gente já é um trabalho, principalmente o trabalho de protocolos cerâmicos, é um trabalho que ele envolve muito mais do que só dente, muito mais do que só gengiva. Né? Ele envolve a parte muscular, né, do paciente, né, da face do paciente. Ele envolve, né, toda essa parte de contorno labial, devolver o arco do cupido, as linhas de filtro. Né? Então, o posicionamento desses volumes tem que ser na área certa e na área correta. E, para isso, eu também preciso estar lá com o meu planejamento, linha média no lugar certo. Se a linha média estiver desviada e eu fizer os volumes na área, né, na área da linha média desviada, o volume das linhas de filtro não vão aparecer. Elas vão ficar nos locais que não são os locais ideais para que as linhas de filtro elas apareçam. Tá? Então, um resumo, né, disso que eu falei. Tá? Outro detalhe importante, a altura de papila. Tá? Fiz aquele triângulo ali, ó, baseado, né, para vocês verem a altura, né, o comprimento dessa papila. Ela geralmente é 30%, tá, do tamanho da coroa clínica. E é importante isso, quando você faz a papila muito longa, né, muito comprida, o paciente reclama. Está parecendo gengiva, não quero. Né? Então é importante isso, ter um contato, né, certo da papila, da altura da papila, e ter o contato certo, correto, dos elementos também dentais. Tá? Pessoal, também um detalhe de percepção. Tá? Assim como a gente tem a curva de SPI, né, onde a curva de SPI você começa, né, nivela ela pelos incisivos centrais e ela sobe em ascendência para a região posterior, né, sempre
tendo como base as pontas de cúspide, né, dos dentes posteriores. A ponta da papila é a mesma coisa. O incisivo central ela vai ser mais longa, incisivo lateral um pouco mais curta, canino um pouco mais curta e ela vai em ascendência para a região posterior também. A altura de ponto de contato, a mesma coisa. Tá? A altura de zênite, a mesma coisa. Tirando a situação do triângulo gengival, né, da região anterior. É a mesma coisa, a linha de zênite acompanha a curvatura de SPI. Por quê? Pensando, raciocinando, você para e analisa. Quanto tem de altura uma coroa anterior e quanto tem de altura uma coroa posterior. Então é natural que vá assim, em ascendência para a região posterior, assim como a curvatura de SPI. Você vê que vão se replicando, né? A natureza ela vai se replicando, ela vai se repetindo esses detalhes, né? Triângulo gengival. Tá? Triângulo gengival, eu tenho praticamente a mesma regra aqui, ó, do que bordo incisal. Incisivo lateral de 1 a 1,5 milímetro mais curto do que o incisivo central. Tá? Canino, meio milímetro acima do incisivo central. Tá? Então, eu vou ter essa formulação do triângulo gengival, dessa estética gengival anterior. Você vê que é a mesma situação, replicando de novo aqui no bordo incisal, onde eu tenho os incisivos mais longos, incisivo lateral 1 milímetro, 1,5 milímetro mais curto, ponta de canino meio milímetro, ou na mesma altura, meio milímetro mais curto do que o incisivo central. Aqui, a base da estratificação, se vocês quiserem também anotar e fotografar, né? G1 como base de periósteo. G3 ou G2, né, que são cerâmicas mais claras de recobrimento. Tá? Isso é uma estratificação simples, uma estratificação básica. Se quiser algo mais elaborado, você tem que fazer meu curso lá em Cascavel. E aí, o G7 para intercalar, para poder ter um pouco mais de profundidade na questão de fundo e vestíbulo. Outro detalhe bem importante nesses casos de protocolo. Agora, não faz muito tempo atrás, aí, chegou um caso lá que difícil você fotografar coisa feia, né? Mas eu fui lá e fotografei, porque eu falei, não, eu preciso mostrar isso, né? Eu preciso mostrar o que fazem, né? O que estão fazendo por aí, né? Não é possível que a pessoa não tenha esse conhecimento que... Tudo bem, isso envolve não só a área técnica, mas envolve a área clínica também, né? Eu recebi um caso... Ó, você vê que casinho legal esse aqui. Ó. Esse caso é o mesmo caso que eu mostrei para vocês inicialmente, mas olha que caso legal, bem condicionado, né? Com um caso que realmente entrega um tratamento. Né? Não é algo instantâneo, né? Não é algo que você faz de imediato ali e não tem um cuidado, né? Não tem um condicionamento. Então, olha o condicionamento. Né? Eu também vi na palestra do nosso querido palestrante anterior, ele falou sobre polimento, como é importante polir, né, a base da zircônia. É importante polir a região oclusal mesmo, passar uma borrachinha nas regiões onde são funcionais. Por quê? Por exemplo, para a área basal, quando eu faço o polimento, né, onde eu faço uma sequência de 3 borrachas ali, eu faço esse polimento, deixo ela bem lisa, bem brilhosa, né, fica perolizada. Ela tem uma outra reação com a mucosa. Né? Ela tem realmente... Ela entrega saúde para a mucosa, tá? Onde tem vários casos de acompanhamentos clínicos que a gente já chegou a observar o epitélio juncional, que são fibras que se desenvolvem só no dente natural, se desenvolvendo junto com a zircônia ali, criando, né, essas fibras para que não entre alimento, ela fica colada realmente na mucosa. Quando o dentista às vezes solta essas peças, a peça não solta, ele tem que forçar, tem que puxar para ela poder descolar da mucosa. Tá? Bem diferente, né, disso aqui, tá? Vou passar rapidinho, porque é uma imagem que não é legal, né? Mas, assim, é chocante, mas é isso que, às vezes, a gente recebe lá no laboratório, tá? Recebe para refazer os casos, né? Esses casos, às vezes, que o paciente, o paciente não tem culpa, ele não entende, ele vai buscando o melhor, e aí ele vai em alguns lugares que oferecem, né, esses tratamentos populares e entregam isso para ele, né? Que foi o que aconteceu com esse paciente. Então, assim, é bem complexo isso, né? Porque eu tive nos Estados Unidos no ano passado
e eu fui num laboratório lá nos Estados Unidos e observei muitos protocolos, eles fazem muito protocolo de zircônia. E observei que lá os dentistas, eles planificam praticamente todos os casos, né? Fazem osteotomia em todos os casos, planificam antes de colocar os implantes. Para quê? Para que não gere, por exemplo, para que não tenha uma transição da gengiva, né, natural com artificial, e para que também não crie, né, essa possibilidade de fazer uma cela, como foi aquela imagem ali que eu mostrei para vocês, né? Então ali criou-se uma cela, não sei se foi de repente uma prótese total que foi capturada e tal, mas deveria ter se tido cuidado. Aquele paciente perdeu todos os implantes. Teve que refazer todo o tratamento novamente, né? Então, imagine o prejuízo, imagine trauma, né? E você como técnico e envolvido com a parte clínica, ter a responsabilidade de refazer um caso para um paciente desse, né? Então, eu vejo que a odontologia, ela precisa sim ser levado a sério com responsabilidade. O dinheiro ele não pode ser colocado à frente, né, dos princípios, tá? O dinheiro ele vem como consequência quando você entrega um trabalho de excelência, né? Então eu vejo que, primeiramente, entregar um trabalho de excelência. Ah, mas eu não recebo, o cara paga barato. Cara, faça pelo teu próximo, então, né, entregue o melhor que você pode com o que você tem, mas não entregue aquele tipo de trabalho. Né? Tenha consciência de que você está prejudicando uma vida, né? Você está acabando, às vezes, com o sonho de uma vida, se você está participando, né, daquilo. Então, às vezes, com orientação com o cliente, com treinamento, né, com esse cliente, a gente pode, às vezes, desenvolver um trabalho, né, com uma diferenciação. Tá? Quero deixar aqui, né, no encerramento, o meu agradecimento a esse cara, que, para mim, ele foi um incentivador, né, o seu Sebas, né, da Talmax, né? Legado não é o que deixamos para as pessoas, mas o que deixamos dentro delas. Então, quero usar essa frase, deixando o meu muito obrigado para vocês que vieram aqui, né, participar desse evento. Né? Eu considero aí o Diogo, o Vorley e o Johnny realmente como amigos, como irmãos, né, de profissão. Né? Embora a gente se veja pouco, mas quando se vê sempre é uma alegria muito grande estar junto. Né? Eu quero deixar essa singela homenagem, porque esse cara aqui, toda vez que ele me via, ele foi desculpa, porque realmente, quando eu falo, eu fico emocionado, quando eu falo dele. Ele foi o primeiro cara que apostou, né, no Gineton, quando o Gineton não era ninguém, não era conhecido. Foi o seu Sebas que veio lá e falou, não, cara, você trabalha bem, eu quero que você venha junto com a gente para cá e tal. E depois disso, as coisas foram se desenvolvendo, eu, graças a Deus, conquistei muita coisa, cheguei talvez em lugares que eu nunca imaginei que eu ia chegar, né? Então eu não posso esquecer desse cara que foi o primeiro que apostou lá, apostou em mim, né? Os filhos dele continuaram apostando, né? A gente tem essa amizade muito bonita. E assim, quando filho bonito, todo mundo quer ser pai, né? Mas o filho quando tá feinho lá atrás, tem bem pouca gente que quer ser o pai, né? Então esse cara, ele é um cara que representa muito para mim lá no início, né? No início da minha jornada, né? Como técnico, como professor. E eu quero que vocês deem uma salva de palmas na lembrança do seu ser, tá bom? Um abraço.